Olá, seja bem-vindo ao canal Professor Vitor Soares. Nesse vídeo nós iremos resolver um simulado sobre a banca Ameosc. Juntos nós iremos gabaritar e fazer comentários questão a questão. Mas antes gostaria de te convidar para que você se inscrevesse no canal, acionasse o sininho para que você pudesse receber aí notificações de mais materiais que nós iremos postar aqui e que você também dê um like no vídeo para ajudar na divulgação do nosso material. Vamos para a tela então? Nós temos aí a primeira questão que diz o seguinte: Dermeval Saviani é o idealizador da pedagogia, por ele denominada histórico-crítica, pessoal. Aqui nós temos a histórico-crítica, que vai ser uma resposta às teorias não críticas e crítico reprodutivistas. Depois que Saviani consegue refletir a respeito dessas teorias não críticas e crítico-reprodutivistas, ele vem com uma resposta, com uma alternativa. E a alternativa é justamente a pedagogia histórico-crítica. Vamos para a segunda questão? Segunda questão diz o seguinte: o conceito de zona de desenvolvimento proximal, que marca a distância entre o nível de desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento potencial, foi criado por quem, pessoal? Zona de desenvolvimento proximal ou ZDP, foi criado nada mais, nada menos do que por Vygotsky, tá certo? Questão de número 3. Para Piaget, qual estágio é um grande ponto de virada no desenvolvimento cognitivo da criança, pois marca o início do pensamento lógico ou operacional, significando que a criança pode resolver as coisas internamente em sua cabeça e em seu, ao invés de apenas fisicamente. Um ponto importante é essa palavra início. Início, juntamente com essa expressão do pensamento lógico. Quando se fala em início do pensamento lógico, a gente pensa justamente no estágio operacional concreto, que vai de 7 a 11 anos. Por isso, nós marcamos aí gabarito, letra C. Questão de número 4 vem dizendo o seguinte: para Karl Marx, seria necessária a realização de uma revolução político-econômico-governamental para transformar totalmente o governo baseado na economia capitalista, considerada desigual pelo filósofo. A revolução do proletariado seria, então, a primeira fase idealizada por Marx. A fase final do Estado perfeito é chamada por Marx de... Então você tem aqui, muitas pessoas podem marcar socialismo, e aí podem ficar com dúvida entre socialismo e comunismo. Mas o socialismo é o passo anterior, tá certo, pessoal? Volta aqui em mim. É o passo anterior ao comunismo. Então, você, quando a questão fala o último estágio para Marx, então seria o comunismo. Perfeito? Então vamos olhar aqui para a questão. A questão aqui, gabarito letra D. Lembrando que para Marx o socialismo é um passo, um estágio anterior ao socialismo, ao comunismo, tá certo? Próxima questão, questão de número 5, que diz o seguinte: segundo Paulo Freire, ao fazer-se opressora, a realidade implica na existência dos que oprimem e dos que são oprimidos. Estes a quem cabe realmente lutar por sua libertação, juntamente com
com os que, com eles, em verdade, se solidarizam, precisam. Pessoal, esse trecho foi tirado do livro Pedagogia do Oprimido. Do oprimido. E ele complementa dizendo o seguinte, que deve-se ganhar a consciência crítica da opressão na praxis desta busca, ok? Por isso, gabarito, letra C. Questão de número 6. Ferreiro afirma que nenhuma prática pedagógica é neutra. Segundo a autora, todas estão. Essa citação foi retirada do livro de Emília Ferreiro, intitulado Reflexões sobre a alfabetização, da editora Cortez, lá na página, pessoal, lá na página 31. E continuando essa citação, ela vem dizendo o seguinte: apoiadas em certo modo de conceber o processo de aprendizagem e o objeto dessa aprendizagem, ok? Então, nosso gabarito aí, gabarito letra C. Na verdade, pessoal, aqui você precisaria realmente conhecer o pensamento de Emília Ferreiro a respeito desse tema que ela vem trazendo sobre a prática pedagógica. Nós sabemos que Emília Ferreiro é uma autora que revolucionou a questão da alfabetização por meio da psicogênese da língua escrita. Mas ela escreve sobre vários assuntos. E um dos assuntos é sobre essa questão da prática pedagógica, onde ela vem trazendo, ela vem afirmando que realmente não pode ser, de maneira nenhuma, neutra. Por isso, para que você possa fazer uma questão como essa aqui, você realmente deveria conhecer os conceitos basilares a respeito dessa autora. Então vamos para a próxima questão. Questão de número 7 diz o seguinte: para além da garantia do acesso e permanência à escola, é necessário que sistemas, redes, escolas garantam, segundo a BNCC. Aqui, pessoal, nós vamos... primeira coisa, a gente precisa entender o seguinte. Aqui é a parte introdutória, tá certo? Aqui essa parte de garantia é a parte introdutória da BNCC. E lá quando fala a respeito do acesso e permanência na escola, e é necessário os sistemas e redes e escolas para que eles garantam, na verdade aqui a garantia, de acordo com a página 8, na versão em PDF, vai dizer que eles garantam um patamar comum de aprendizagens a todos os estudantes. Então você tem aí gabarito letra D. Entre as questões que são muito importantes a gente estudar da BNCC está a parte introdutória. Vocês observaram aí que essa questão aqui cobrou justamente a parte introdutória que muita gente negligencia, muita gente deixa de lado. Então é importante que você estude a parte introdutória. Aqui no nosso canal nós temos um vídeo que vem falando sobre a parte introdutória. Então dê uma olhada lá, que você vai perceber como é que você pode estudar esse conteúdo. Dando continuidade, próxima questão diz o seguinte: a Lei 12.010 de 2009 acrescenta ao ECA o conceito de família extensa ou ampliada, que consiste em... Então aqui é um ponto importante. Está sendo cobrado o Estatuto da Criança e do Adolescente e está cobrando de você o conceito de família. Então nós temos aqui o conceito de família que precisa realmente ser entendido. Um dos pontos que eu sempre falo para os meus colegas que estão estudando, meus colegas professores que estão estudando para concurso, é realmente voltar o seu olhar para o conceito de família. Olha só, a banca de novo cobrando a respeito desse tema. Então observe o seguinte: primeiro ponto que eu tenho que saber, o conceito de família. Nós temos aí três tipos de família de acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente. A família natural, a família extensa, que é justamente aqui a questão, e a família substituta. A família extensa ou ampliada e a família substituta. Então vamos lá. Você tem a família natural. O que é a família natural?
pai e mães com os filhos, ou pais com os filhos ou mães com os filhos, tá certo? Pode ser um ou outro. A família ampliada ou extensa é aquela família de tios e tias, aquele grupo familiar que, ou avós que a criança já tem costume, já está próxima, ela tem uma convivência. E a família substituta, que vem por meio de guarda, tutela ou adoção. A família substituta só vai entrar se a família natural não estiver em ação e a família também, a família extensa ou ampliada, não estiver em ação, ok? E aí o Estado vai substituir, vai colocar essa criança em uma família chamada família substituta, por meio de guarda, tutela ou adoção, ok? Então, com esse referencial, vamos para a questão. Refere-se, aqui ele está pedindo para a gente o conceito de família extensa ou ampliada. Refere-se à inclusão dos filhos concebidos fora do casamento, que poderão ser reconhecidos pelos pais, conjunto ou separadamente? Não é isso o conceito lá no artigo. Ah, só lembrando, pessoal, o artigo que fala a respeito de família extensa ou ampliada é o artigo 25, tá certo? O artigo 25, lá no seu parágrafo único, ok? Parágrafo único. Anote aí para te ajudar na hora de procurar, ok? De qual? Do ECA, pessoal. Do ECA, ok? Então vamos lá. Entende-se, para além da unidade de pais e filhos, a unidade do casal e é formada por parentes próximos com os quais a criança e adolescente convivem e mantém vínculo afetivo e de afinidade. Ok, esse é o conceito de acordo aí com o artigo 25, parágrafo único. Tá bom, pessoal? Então nós temos aí gabarito, letra B. Questão de número 9 vem dizendo o seguinte: segundo a LDB, o Estado deverá garantir a educação infantil gratuita até. E aí você tem educação infantil, vamos lá, educação infantil, dividida da seguinte forma: creche, de 0 a 3, 0 a 3 anos, e pré-escola, de 4 e 5 anos, ok? Isso de acordo com a LDB, beleza, pessoal? Então a Lei de Diretrizes e Bases vem trazendo justamente isso. E aí tá pedindo até, ou seja, o limite, 5 anos. Então vamos lá, até os 5 anos de idade, ok, gabarito, letra A. Próxima questão diz o seguinte, vamos lá para a próxima questão que vem falar o seguinte: o Plano Nacional de Educação de duração plurianual, visando a articulação e o desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis e a integração das ações do poder público que conduzam a, exceto. Então vamos lá, pessoal. Essa questão aqui está cobrando da gente, na verdade, as diretrizes. Então vamos lá. Para a gente saber quais são as diretrizes do que, professor? Do Plano Nacional de Educação. Onde é que eu acho, professor? Muito simples, minha gente. Eu vou achar lá na Lei 13.000, Lei 13.005 de 25/6/2014, ok? Essa lei aqui vai normatizar o Plano Nacional de Educação. Por que que a gente vai lá para lei? E aí você tem que fazer o seguinte, vai lá no Google e coloca lá, Lei 13.005 de 2014. Com essa lei na mão, você vai lá no Planalto, site do Planalto, ok? Você vai saber quais são as diretrizes. São 10 diretrizes. Você precisa estudar as diretrizes. O que muita gente faz quando estuda Plano Nacional de Educação? Eles vão estudar apenas as metas e as estratégias, que na maioria das vezes também caem em prova. Mas as bancas, como é o caso aqui da AMEOSC, também podem cobrar as diretrizes. Aqui, se você não souber quais são as diretrizes do Plano Nacional de Educação, você não consegue fazer uma questão como essa. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é saber quais são as diretrizes
para a gente poder fazer essa questão. Onde é que eu acho? Lá na Lei 13.005 de 2014, no seu artigo 2º, ok? Você vai lá no artigo 2º, está descrito todas as diretrizes do Plano Nacional de Educação. Então vamos aqui, vamos para o primeiro. Ele está falando que existe um aqui que não é diretriz, tá certo? Então vamos ver aqui quais são as possíveis e as que não são diretrizes. Vamos lá. Primeira, erradicação do analfabetismo e universalização do atendimento escolar. Pessoal, aqui é justamente a diretriz 1 e a diretriz 2, ok? Melhoria da qualidade da educação e formação para o trabalho. Esse aqui, minha gente, é a diretriz 4 e 5. Distribuição de recursos públicos para o atendimento do ensino obrigatório. Minha gente, apesar de ser muito bonitinho, esse dito como diretriz não consta, tá certo? Não consta em nenhuma das 10 diretrizes. Promoção humanística, científica e tecnológica do país, essa daqui é a 7ª diretriz. Então nós temos aqui, que não está descrito como sendo o gabarito letra C. Por quê, pessoal? Aqui está pedindo letra da lei. Você precisa conhecer a letra da Lei 13.005, que vai aí normatizar o Plano Nacional de Educação. Se você não conhece, você não consegue fazer uma questão dessa. Então, por mais que a gente saiba, né, ou pense em saber alguma coisa sobre o Plano Nacional de Educação, essa questão aqui poderia te dar problema, porque realmente essa questão de distribuição dos recursos públicos para o atendimento do ensino obrigatório, aparentemente é muito bonito, precisa realmente acontecer, mas não faz parte lá do Plano Nacional de Educação nas suas diretrizes, ok? Então vamos aí para o próximo ponto. Vamos aqui para a questão 11, que diz o seguinte: analise o trecho a seguir e assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna. Na BNCC, e a gente tem aqui a lacuna, é definida como mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos. Habilidades são práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana e do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Aqui, pessoal, nós vamos completar com competências. Com competências, ok? É o que nós temos aqui, competência, né? É justamente o que vai definir aí competência, ok? Gabarito, letra B. Então, muitas pessoas me perguntam, professor, qual a diferença de competência para habilidade? Essa questão aqui até nos ajudou nesse entendimento. A competência é justamente a parte teórica, é o conhecimento teórico, e a habilidade é o conhecimento prático, ok? Um diz respeito a conhecimento teórico, vai ser chamado de competência, o outro diz respeito a conhecimento prático, que é a habilidade. Beleza, minha gente? Dando continuidade aí, questão de número 12. Vem dizendo o seguinte: de acordo com o ECA, a criança é a pessoa até. Minha gente, muito importante esse conceito aqui que muita gente pensa que sabe, mas na verdade não sabe. Olha só, o que o Estatuto da Criança e do Adolescente vem dizendo? Até 12 anos incompletos. E o adolescente vai ser entre 12 e 18 anos. Como entender, professor, esse incompleto com relação a 12 anos completo, essa diferença? Muito simples, pessoal. 12 anos incompletos. Vamos lá. O que são 12 anos incompletos? A criança que está no 11º ano, ou seja, com 11 anos de idade, e ela entrou no ano de aniversário dela de 12 anos. Vamos dar um exemplo? A criança faz aniversário em julho
deste ano de 2022. Julho de 2022 ela completa 12 anos. Nós estamos aqui na data da gravação desse vídeo em abril. O que vai acontecer? Essa criança, como ela está no ano do aniversário dela de 12 anos, a lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente considera essa criança com 12 anos incompletos. Ou seja, ela está no ano de completar o 12º ano. 11 anos inteiros, mas no ano de completar 12 anos, ainda não completos. Ou seja, a partir do momento que ela completa 12 anos, aí sim ela tem 12 anos completos. Beleza? Então é isso. É a criança que tem 11 anos, está no ano de aniversário dela. Ok? Então, é justamente isso que são 12 anos incompletos. Então vamos ver aqui qual é o gabarito. O gabarito vai ser aqui, gabarito letra A, incompletos, ok? Essa banca colocou 12 anos completos, ó pessoal, para confundir a nossa cabeça. Mas nós temos aí gabarito letra A. Questão de número 13 diz o seguinte: de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB, é dever dos docentes, exceto. Os deveres dos docentes está lá no artigo 13. Artigo 13. E são 6 deveres. Ok? Vamos ver aqui quais são os deveres que foram cobrados. Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. Esse inciso aqui, pessoal, essa obrigação é o inciso de número 6. Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional. Esse inciso aqui também é uma incumbência e é a obrigação do inciso número 5. Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Aqui também é uma incumbência, a incumbência de número 2, lá do inciso 2º. Autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Minha gente, aqui na verdade é uma incumbência dos municípios. Dos municípios, ok? Está lá no artigo 11. No artigo 11. E aqui foi colocado o inciso 4º, ok? Então não é obrigação dos professores. Então nós temos aqui gabarito letra D. Vamos aqui para a questão 14, que vai cobrar da gente o Plano Nacional de Educação. A Lei 13.005 prevê que as conferências nacionais de educação realizar-se-ão com intervalo de até. Aqui, pessoal, está falando sobre a questão das conferências nacionais de educação, que está lá, minha gente, na Lei 13.005 de 2014, ok? Lá no artigo 6º, no seu parágrafo 2º, ok? E vai falar que o intervalo, né? O intervalo aqui é de 4 anos. 4 anos. E aí nós vamos para a questão, ok? 3 anos? Não. 4 anos entre elas, com o objetivo de avaliar a execução do Plano Nacional de Educação, subsidiar a elaboração do PNE para o decênio subsequente. Ok, nosso gabarito aí, letra B. Então aqui, ó, é muito importante a gente frisar o seguinte: essa banca em específico vai cobrar de você o seu entendimento sobre a lei. Não fique só em metas e estratégias. Vá também para a lei, tá certo? Quando você vai lá no site oficial, você vai ter as metas e as estratégias separadas. É muito importante você colocar lá no Google Lei 13.005 de 2014 para que te leve diretamente para a legislação do Planalto. Lá você vai ter toda a lei para que você possa fazer aí o seu resumo, a sua leitura, para você conseguir responder uma questão como essa. Vamos então para a última questão. Questão 15. O conjunto de predisposições para o desenvolvimento físico marcadas geneticamente que indicam a sequência
do desenvolvimento físico dos sujeitos, repercutindo em mudanças comportamentais, são características as quais Jean Piaget reuniu no conceito de... Esse conceito, minha gente, é o conceito de maturação. Conceito de maturação é parte do princípio biológico, do desenvolvimento biológico, repercutindo nas questões aí de maturação do comportamento. Então, o ponto de partida de Jean Piaget é a questão biológica, ok? Portanto, o nosso gabarito aí, vem comigo, gabarito, letra C, ok? Pode gabaritar aí que tá tudo certo. Então, nós conseguimos fechar aí 15 questões a respeito da banca AMEOSC. Gostaria de agradecer a todo mundo que assistiu até o final. Forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.